Olá, querido irmão e querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho e estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta segunda-feira nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, dos versículos 38 ao 42, que nos diz assim: Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhes Jesus: Esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência. A voz de Jonas: Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos, queridos irmãos e irmãs, nesse evangelho desta segunda-feira, na liturgia desta segunda-feira, alguns mestres fariseus pedindo um milagre, pedindo um sinal de Jesus. Querem ver um sinal de Jesus. Querem ver Jesus fazer algum sinal. E veja, queridos irmãos e irmãs, que nós vemos aqui Jesus chamar a atenção daqueles doutores da lei, e a mim e a você hoje, nesta reflexão, nesta partilha, nesse minuto de bênção. O Senhor, Ele fala que o que transforma o coração, a vida de uma pessoa, não é simplesmente o ato em si. Veja, por exemplo, que no meio daquela imensa multidão que começou a seguir Jesus, a começar os primeiros sinais, os primeiros milagres de Jesus, vamos ver ali com certeza um grande número de pessoas e discípulos que puderam ver o sinal, tocar, experimentar o sinal e de fato abriram-se para esta vida nova de que Jesus fala. Ou seja, aquele sinal não realizou apenas um fato isolado, não foi apenas uma cura, não foi apenas um milagre. Foi algo que entrou no coração e na alma na vida daquela pessoa, que a fez enxergar Jesus de uma tal forma de compreender que Jesus é o Senhor e Salvador, e então, ao experimentar aquele sinal, entregar a sua vida para Ele. E então perceber que Jesus é a fonte da sua alegria, é a fonte da sua vida. Não foi apenas aquele sinal, agora é o próprio Jesus. E veja que Jesus ele vai dizer, a uma multidão, a uma geração adúltera e má. Vemos ali também, no meio daquela grande multidão, também um grande número de pessoas que, como na multiplicação dos pães, como aqueles fariseus ali agora, muitas vezes querem um sinal apenas pelo sinal, querem um milagre apenas pelo milagre. Por exemplo, naquela visão, naquele sentimento de Tomé, precisam ver para crer, precisam tocar. Se não tiver um sinal, não se convertem, não reconhecem Jesus. E é por isso que Jesus vai dizer: vocês querem ver um sinal? Então vocês verão. E aí então Jesus ele faz aqui dois exemplos, duas analogias. Ele vai falar ali no Antigo Testamento do profeta Jonas, que foi a Nínive por mandato, por chamado de Deus, para ali anunciar a conversão. E Jesus ele vai falar que Jonas, ao tentar fugir desta missão, desse chamado, fica ali 3 dias e 3 noites dentro do ventre
de uma baleia e de um peixe. Ou seja, fazendo uma alusão a esses 3 dias que Jesus, depois da sua morte na cruz, ficaria ali sepultado até o momento da ressurreição. Né? E veja que Jesus vai dizer, olha, né, há um sinal muito maior do que qualquer outro que vocês podem pedir ou querer ver. Né? Ou seja, vocês vão compreender que a minha missão, quando eu der a minha vida ali na cruz, ou seja, depois desse sinal, então vocês vão entender tudo. Né? Poderíamos até pensar, né? Jesus também falou muitas vezes para os discípulos, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês mandarão a essa montanha que saia desse lugar e se lance ao mar, e isso aconteceria. Jesus disse em outras vezes para os discípulos, né? Tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, vocês receberão. Portanto, pedi e recebereis, batei e a porta será aberta, buscai e achareis. Sem dúvida, Jesus, o nosso Senhor, Ele é o Senhor dos sinais. Ele veio também para realizar sinais no meio de nós. Porque Ele é o Senhor, porque Ele pode. Ele pode fazer a tempestade parar, Ele pode fazer o paralítico andar, Ele pode fazer o morto ressuscitar, Ele pode realizar sinais. Mas veja que Jesus vai dizer para aqueles fariseus, né? Eu não vou realizar nenhum sinal para vocês, porque vocês querem apenas este sinal. Veja, meu irmão, minha irmã, o problema não está em nós pedirmos a Jesus, fazermos um pedido ao Senhor, pedir uma graça. Sem dúvida, nós como filhos de Deus, Jesus mesmo vai ensinar na oração do Pai Nosso. Pedir ao nosso Pai as nossas necessidades, o pão de cada dia, enfim. Faz parte da experiência do filho, pedir ao Pai, pedir à Mãe. Mas veja que, ao mesmo tempo, Jesus hoje, queridos irmãos e irmãs, nesse minuto de bênção, quer nos chamar a atenção para nós não nos acostumarmos, vamos dizer assim, apenas aos sinais. E isso, no fundo, já não transforma mais a nossa vida. Já não nos leva mais para Jesus, já não nos deixa mais íntimos de Jesus. Talvez muitas pessoas hoje, como os fariseus ali, e no meio daquela multidão que seguia Jesus, querem apenas isso, né? Estão preocupadas apenas com os sinais. No fundo, não creem que Jesus é o Senhor das suas vidas, não aceitam seguir Jesus, não se permitem com que o Espírito Santo e a Palavra de Deus transformem as suas vidas. Veja o que Jesus vai dizer, é o sinal pelo sinal. Quando o sinal, meu irmão, minha irmã, não toca no nosso coração e não realiza a graça da conversão, da transformação, da mudança de vida, não adianta cura, não adianta um milagre. Como aqueles 10 leprosos, né? 9 não voltaram, nem mesmo para agradecer Jesus. Queriam apenas o sinal. Só um daqueles 10 leprosos podia alcançar muito mais do que a cura, muito mais do que o milagre. Né? Veja aí um outro grande sinal, maior cura e o maior milagre que pode acontecer nas nossas vidas. Né? Jesus, como Ele fez ali nas bodas de Caná, mudar a água em vinho, mudar o nosso coração, mudar a nossa natureza, tirar de nós o homem velho e nos trazer para uma vida nova. Qual é o sinal, irmão? Qual é o sinal, minha irmã, que você hoje precisa de Deus, que você tem pedido a Deus, que você tem buscado diante de Deus? Talvez esse sinal ainda não aconteceu, talvez essa cura, este milagre, esta graça particular ainda não aconteceu, Deus ainda não realizou. Mas veja, que quando Deus ouvir as nossas orações, realizar o sinal que nós queremos ver e pedir ao Senhor, que isso de fato nos faça reconhecer que Jesus é o Senhor. Que esse sinal de fato nos faça render a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque aquele que um dia entendeu, experimentou e descobriu isso, ele não vai atrás de Jesus apenas pelos sinais. Ele vai por causa do próprio Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.